Olá, seja bem-vindo a mais uma prática no Mahayogando. Comigo, Daniel Hoffman e a professora Susan demonstrando as posturas. Executaremos juntos a primeira série de posturas fixas do método Mahayogando. Começaremos com uma sequência tradicional do yoga Surya Namaskara, saudação ao sol. Procure se manter numa posição firme, unindo os pés, e traga as mãos unidas em frente ao peito. Concentre-se no balanço natural do seu corpo. E a partir de então, eleve os braços inspirando. Projetando o quadril à frente, desça lentamente para trás, soltando todo o ar. Aos poucos retorne, inspire e exale descendo à frente, levando um tronco em direção às pernas. Inspire levando a perna esquerda para trás. Retenha o ar nos pulmões, olhando para o alto, abra bem o peito e depois leve a perna direita, ficando numa prancha firme. E na exalação, você vai descendo, tocando os joelhos, o peito, o queixo ou a testa no solo. Peito dos pés no chão, inspire elevando o tronco, olhando para o alto, afastando os ombros das orelhas. Aos poucos desça e inspire, elevando o quadril. Nessa parte, priorize a sua coluna, alongando bem as costas, mesmo que para isso precise manter a flexão dos joelhos. Levando o pé esquerdo entre as mãos, inspire olhando para o alto, e depois traga a perna direita unindo os pés novamente. Soltando a cabeça em direção aos joelhos, exale completamente antes de elevar, inspirando. Repetindo toda a série. Você desce lá atrás, exalando completamente, ativa bem os glúteos. E depois retorna, inspirando e exalando, jogando o quadril para trás, projetando o peito em direção às coxas. Solta bem a cabeça. Inspira, elevando a cabeça, elevando a perna oposta para trás. Retenha o ar nos pulmões e una os pés na posição Chaturanga ou Chatuspadasana. Repetindo toda a série, exale, tocando os joelhos, o peito, o queixo ou a testa em Ashtangasana, quadril elevado, para depois executar Bhujangasana, abrindo bem o tórax, afastando os ombros das orelhas. Inspire olhando para o alto ou para frente. Exale, projetando o quadril para o alto, em Adho Mukha Svanasana, alongando bem as costas. Se precisar, mantenha os joelhos flexionados. Traga novamente a perna que foi para trás primeiro. Inspire, elevando a cabeça. E una os pés, exalando em Padahastasana, levando a testa em direção aos joelhos. Faz uma inspiração elevando os teus braços. Solta o ar em Ardha Chakrasana lá atrás. E em seguida você retorna com as mãos unidas em frente ao peito. Respire profundo e concentre-se. A partir daqui a meta é de 3 respirações por postura. Faça uma inspiração elevando o joelho esquerdo, entrelaçando as mãos em frente ao joelho. Afaste bem os ombros das orelhas em Sukha Janurdhva Sirshasana, uma postura de equilíbrio sobre um dos pés. Mantendo a postura ereta, observe a respiração fluindo, aproveitando o máximo da sua capacidade pulmonar respiratória. Mantenha o olhar fixo em um ponto, para garantir maior estabilidade na postura. Se possível sem tocar o chão com o pé esquerdo, faça Garudasana, entrelaçando a perna esquerda por cima da direita e procurando levar o seu pé esquerdo atrás do tornozelo. O braço esquerdo fica por cima, cruzando e enlaçando da mesma forma, procurando unir a palma das mãos. Se você não conseguir chegar neste krama da postura, faça da forma que você sentir mais agradável. E da mesma forma, sem tocar o pé no chão, em Ardha Urdhva Dhanurasana, eleve a perna esquerda o mais esticada possível, levando o pé para trás, abrindo bem o tórax,
entrelaçando os dedos das mãos ou segurando o punho de um dos braços, projetando os ombros para trás e afastando-os bem das orelhas, expandindo bem o tórax e criando uma curva. Retorne, una os pés, inspire e eleve os braços, trazendo ambas as mãos novamente em frente ao seu coração. Compensando tudo para o outro lado, comece por Sukha Janurdhva Sirshasana, a postura de elevação do joelho em direção à cabeça, com o equilíbrio total. Contraia bem as coxas, glúteos, abdômen, o peito bem aberto, afastando os ombros das orelhas. Respire conscientemente. Aos poucos, faça Garudasana. Nessa postura de bastante exigência sobre os quadris e ombros, a ideia é manter o foco, como se você colocasse as mãos entre os dois olhos e ali você ficasse como uma águia, que é a tradução de Garuda, o olhar fixo no seu objetivo, procurando a expansão do tórax e o equilíbrio constante das ações. Mantenha uma respiração totalmente consciente e aos poucos passe para a terceira postura seguida dessa sequência de 3 posturas de equilíbrio sobre um dos pés. Ardha Urdhva Dhanurasana, na postura do arco em pé. Procure manter o tórax aberto, as pernas totalmente contraídas e estendidas. Nessa postura você pode utilizar o pé point ou ponta para dar mais estabilidade e alinhamento da perna. Complete com uma inspiração profunda e na exalação retorne aos poucos. Unindo novamente os 2 pés. Você pode se manter nessa postura, nessa posição. A professora Susan vai virar de frente para você ver num ângulo didático que favoreça o seu aprendizado e execução das posturas. A primeira delas, Ardha Pakshasana, mais um equilíbrio sobre um dos pés, agora com abertura de quadril. Mantenha a coluna alinhada, procure manter o quadril voltado para frente e com auxílio da mão esquerda, projete o joelho esquerdo flexionado bem para fora. Percebe que o peito fica totalmente aberto, a respiração consciente. Aos poucos, nós iremos fixando o olhar, buscando mais estabilidade, para executar a próxima variação, que é sem utilizar as mãos. Nirahasta Ardha Pakshasana, uma postura de equilíbrio que trabalha com um pouco mais de vitalidade, onde você vai também fortalecer a musculatura da sua perna que está elevada. Repare que o pé está ativo, apontando os dedos para o chão. Ative bem o abdômen também e a perna de apoio empurra o solo a todo momento. Respire profundamente, procurando atingir a meta de 3 respirações por postura. A próxima postura, você vai trazer com o auxílio da sua mão esquerda o pé em direção à coxa, apoiando toda a planta do pé na parte interna da coxa ou abaixo do joelho, mas evitando colocar o seu pé sobre a articulação. Ardha Sukha Vrikshasana, na postura da árvore, exige e nos proporciona uma conexão ainda maior com o solo. Sinta o pé base cada vez mais enraizado com a terra e sinta-se nutrindo dessa força, que te proporciona mais vigor, mais concentração. Agora vamos compensar toda esta pequena série para o outro lado. Comece em Ardha Pakshasana, elevando a perna oposta, e com o auxílio da sua mão direita, puxe a perna direita bem para fora, mantendo o quadril todo voltado à frente. Observando a ativação do pé, que aponta os dedos para o chão, contraindo bem as pernas, coxas, e o seu pé de apoio ativo, como se quisesse segurar o tapetinho. Respire consciente, afastando bem os ombros das orelhas, as escápulas se unem atrás das costas, e o olhar fixo num ponto. Prepare-se para soltar a perna e você pode trazer as mãos unidas em frente ao peito, apoiá-las na cintura ou até mesmo elevar os braços da maneira que preferir. Assim que você entrar em Nirahasta Ardha Pakshasana,
O objetivo é manter o equilíbrio, a concentração, a respiração consciente, mas também te proporcionar mais vitalidade e energia através da força para manter a elevação da perna direita. Procure manter-se assim por alguns instantes e prepare-se para executar a postura da árvore, Ardha Sukha Vrikshasana, para o outro lado, trazendo agora a planta do pé direito na parte interna da sua coxa esquerda. Inspire elevando os braços, unindo as mãos acima da cabeça. Percebe as escápulas bem ativas, afastando os ombros das orelhas. O quadril encaixa à frente, costelas para dentro e os cotovelos levemente flexionados para fora. A ativação do pé esquerdo é fundamental. Desfaça o Vrikshasana de forma consciente. A professora Susan retorna agora para o ângulo didático inicial, ao qual você pode manter o tempo todo. Vamos para a próxima série, começando com Rajya Padahastasana, uma anteflexão da coluna, onde você vai descer à frente soltando o ar. Neste ponto, podemos observar a exigência da musculatura posterior das pernas, coxas e das costas. Evite forçar, evite colocar tensão e oferecer resistência à postura. Se preferir, mantenha os joelhos flexionados. Procure estar confortável nessa postura e soltar aos poucos para descer sempre que soltar o ar. Complete com a exalação e em seguida, flexionando os joelhos, eleve os braços em Utkatasana, na postura da cadeira. Você mantém os joelhos firmes, coxas, pés. Procure evitar forçar a região lombar, ativando bem o abdômen e trazendo a pelvis ligeiramente para dentro. Afaste os ombros das orelhas e mantenha uma respiração o tempo todo ritmada e consciente. Ao soltar o ar pela terceira vez, você vai completar essa postura descendo um pouco mais e em seguida inspirar, trazendo todo o seu corpo à verticalidade, elevando os braços e soltando o ar em Ardha Chakrasana, uma retroflexão da coluna, que exige bastante da musculatura das costas, da região lombar. E se você por acaso sentir tontura, qualquer tipo de desconforto, volte imediatamente, evitando forçar nessa posição. A ideia é começar aos poucos e se permitir evoluir gradualmente, com consciência e respeitando os seus limites. A forma mais eficaz para você evoluir no yoga é com amorosidade. Traga aos poucos a sua coluna de volta e prepare-se para executar Kakasana, uma postura de equilíbrio sobre as mãos. Flexione os joelhos, apoiando as mãos na largura dos ombros, com os dedos bem afastados. Para iniciantes, recomendamos que mantenha sempre um dos pés apoiados no solo, a cabeça erguida e a consciência num ponto fixo. Quando você se sentir seguro, procure tirar os dois pés lentamente. Levando os pés para trás em Chaturanga Dandasana, numa postura de prancha elevada, você vai ativar bem a região abdominal e projetar o peito de forma que você afaste as escápulas, mantendo a estrutura dos braços bem firmes para descer em Ardha Chaturanga Dandasana, uma prancha baixa. A ideia aqui é contrair o abdômen, as pernas e manter-se firmemente sobre os apoios dos pés e das mãos. Se você sentir a necessidade, utilize o apoio dos joelhos. Muito bem, descansando agora, sentando-se sobre os calcanhares, com os braços estendidos à frente em Balasana, na postura da criança. Observe-se e perceba o peso do seu corpo sobre os pés, relaxando bem os braços, relaxando os ombros, o rosto e todo o corpo. Faça as 3 respirações profundas e conscientes. Traga a sua coluna aos poucos, sentando-se sobre os calcanhares, para executar Ustrasana, uma postura de retroflexão com bastante abertura de tórax. Os iniciantes devem manter os calcanhares elevados com o apoio dos dedos dos pés sobre o solo para diminuir a curvatura das costas, ou até mesmo com as mãos na cintura, numa variação um pouco diferente, conhecida como Natashira Vajrasana.
Evite forçar, mantenha o glúteo ativo, o peito aberto e a respiração o tempo todo fluindo. Completando a postura, você vai fazer um movimento cuidadoso para retornar, executando assim Adho Mukha Svanasana, a postura do cachorro olhando para baixo, como é conhecida no Hatha Yoga tradicional. Eleve bem o quadril e certifique-se de manter as costas o mais retas possíveis. Se você sentir a necessidade, flexione os joelhos e sinta as mãos ativas, firmes, apoiadas no seu yoga mat, no seu tapetinho. Contando as 3 respirações de forma bem consciente, fazendo as ativações das escápulas, prepare-se para elevar uma das pernas. Em Ekapadha Adho Mukha Svanasana. Aqui chamamos a atenção para um tipo de ativação dos pés que vai auxiliar demais a sua prática. Nós chamamos de Pada Bandha, Pada, pé, Bandha ativação, flex, que é justamente você trazer os dedos na direção do seu joelho, projetando o máximo o calcanhar. Repare que aqui nós executamos uma variação de Ekapada Adho Mukha Svanasana, onde toda a lateral do tronco é torcida e bem aberta, mas mantendo o apoio das 2 mãos. Depois você leva esse pé que estava no alto entre as mãos, fazendo uma passagem para Virabhadrasana 1, a postura do guerreiro 1. A ativação dos pés é fundamental. Sinta o seu pé da frente completamente conectado com o solo, o peso sobre este calcanhar. E o pé de trás pode permanecer em 45 graus ou com o calcanhar elevado. E nesse caso, utilize fortemente Pada Bandha. Pada Bandha para que você consiga contrair bem a coxa e estender ainda mais a perna. Fazendo uma passagem para Virabhadrasana 2, o quadril agora se desloca, apontando o sacro todo para frente. O seu olhar apenas continua na direção do joelho direito, mantendo o peso sobre os calcanhares e o pé esquerdo em 45 graus, as escápulas completamente encaixadas, afastando bem os ombros das orelhas e procurando alinhar os braços e mãos na altura dos ombros. Perceba o alinhamento da sua coluna vertebral, que se mantém verticalizada. Faça uma passagem para a Radha Trikonasana, deslocando o quadril para a esquerda e descendo, levando a sua mão direita em contato com o solo ou com a perna, evitando colocar o peso sobre o joelho. Coxas ativas e os pés servindo de apoio constante, o peso todo nos calcanhares. Alinhando bem as costas, mantenha a coluna o tempo todo estendida. Faça uma respiração profunda e prepare-se para completar Trikonasana. Depois, traga a coluna com a força do abdômen, rotacionando os pés para o sentido oposto e começando a compensação de toda esta pequena série justamente pela última postura, voltando toda a série de trás para frente. Começando por Radha Trikonasana, a postura do triângulo. Visualize esse triângulo, visualize a base, o afastamento dos pés, a distância das pernas, dos pés até o quadril e encaixando esse quadril na mesma linha dos teus calcanhares que devem estar alinhados também no seu yoga mat, no seu tapetinho. Traga a coluna aos poucos de volta à verticalidade, flexionando o joelho esquerdo e encaixando em Virabhadrasana 2. Uma postura que considero de grande desafio de ajuste, de encaixe, que parece ser simples, mas que pode extrair muito do praticante. Perceba o alinhamento dos calcanhares, perceba o joelho esquerdo apontando na direção dos dedos do pé, o peso sobre os calcanhares, o sacro, o quadril totalmente voltado para frente, o encaixe da coluna, dos ombros, das escápulas, a respiração consciente e como se você fosse içado pelo alto da cabeça, mantenha-se ereto. Numa passagem controlada, harmoniosa, gire o pé de trás se preferir para passar a Virabhadrasana 1. Mesmo que você mantenha o pé da mesma forma que estava, a ideia é rotacionar completamente o quadril e o tronco na direção em que o joelho esquerdo está apontando, ou seja, a perna da frente. Você percebe que o encaixe das escápulas é fundamental para manter conforto.
A ideia é evitar tensões. Mantenha a musculatura firme e ativa. Respire profundo, completando. E em seguida exale, descendo as mãos no tapetinho paralelas ao pé, que vai para o alto, compensando Ekapada Adho Mukha Svanasana, projetando o calcanhar em pé flex, mantendo as mãos firmes no solo. O pé base ele não gira, ele procura estar sempre naquela postura alinhada, firme, fazendo uma torção com todo o tronco, apontando o joelho esquerdo para o teto. Você pode até mesmo olhar por baixo da sua axila esquerda, torcendo ainda mais. Completando a postura, você vai retornar, unindo os pés na mesma linha, afastando na largura dos quadris, em Malasana. Agache o quadril, abrindo bem o tórax. Se essa postura exigir demais dos seus tornozelos, você pode utilizar um apoio abaixo dos calcanhares, até mesmo um bloco de yoga, ou dobrar o seu yoga mat, fazendo um degrau. Dessa forma, traga a atenção para o seu coração e perceba a respiração. Daqui, partiremos para uma postura de força abdominal e equilíbrio sobre o cóccix, Paripurna Navasana. O objetivo é manter a coluna estendida e elevar as pernas, com o auxílio das mãos no solo ou até mesmo elevadas, como a professora Susan demonstra. Se você sentir um desafio muito intenso em manter as pernas estendidas, flexione-as, mas mantenha a coluna o tempo inteiro reta, o peito para fora, o abdômen ativo e o equilíbrio sobre o cóccix. Você pode até utilizar o apoio das mãos sobre o solo. Completando, desça as pernas cuidadosamente. Estendendo a perna esquerda, cruze a perna direita por cima desta perna esquerda, apoiando a planta do pé direito sobre o solo. A mão direita apoia fortemente sobre o solo, atrás das costas, para alinhar melhor a coluna. O braço esquerdo serve como uma alavanca, que se apoia na parte externa dessa coxa direita, girando o tronco com as escápulas ativas, afastando os ombros das orelhas e projetando o peito para fora em Ardha Matsyendrasana, uma torção intensa, forte e que te proporciona o alongamento da musculatura das costas. Apenas retornando à perna direita, trazendo o calcanhar próximo da base da coluna, conseguimos já fazer uma flexão lateral, Parshiva Janushirshasana, mantendo a perna esquerda firme e ativa sobre o solo, equilibrando o peso sobre o cóccix, sobre os isquios e o quadril. Sinta essa flexão lateral alongando todo o tronco, mas sem forçar demais. O objetivo de levar a mão em direção ao pé não deve ser uma obsessão. Troque agora, executando para o outro lado, cruzando a perna esquerda por cima da direita, recomeçando com um Matsyendrasana na torção. Observe a respiração e procure perceber a sua coluna alongando e alinhando da base ao alto da cabeça. A garantia de que a coluna está numa posição correta é justamente o peso espalhado sobre ambos os lados do quadril. Abrindo bem o peito, faça a torção intensificar-se cada vez mais, mas sem forçar demais. Completando, retorne para compensar também Parshiva Janushirshasana, a flexão lateral com uma perna estendida e a outra flexionada. O calcanhar esquerdo agora fica na base da coluna. Você pode até mesmo deixar a perna direita levemente flexionada ou contrair a coxa para esticar ainda mais, gerando uma hiperextensão. Porém, o que manda nessa postura além da lateralidade do tronco é justamente o joelho, que deve apontar para o teto, e o indicativo, se você está fazendo isso corretamente, são os dedos do pé, que se mantêm para cima. Estendendo as duas pernas unidas, procure executar Paschimottanasana de uma forma mais solta no começo, descendo em anteflexão da coluna, projetando o quadril para trás e o plexo solar e o peito para fora. Se você sentir desconforto na cervical, procure observar se isso não é tensão
Tente relaxar e soltar bem o pescoço e a cabeça, mas se você sentir tensão ou dor, você pode elevar um pouco a sua cabeça, alinhando ainda mais a coluna. Assim que você completar, traga a coluna de volta e já se coloque deitado sobre o solo, utilizando a força do abdômen. Trazendo a perna direita para executarmos Yekapada Janusirsha Merudandasana. Nesta postura de abertura pélvica, utilize pé flex para firmar as articulações dos joelhos e quadril. Com a força dos braços, mas sem tensionar os ombros que se afastam das orelhas, traga o joelho direito em direção ao ombro direito. Faça as respirações conscientes e a cada exalação, procure intensificar um pouco mais a abertura. Agora compense para o outro lado, trocando as pernas e observando o encaixe das escápulas, afastando os ombros das orelhas, mantendo a ativação dos pés, que faz por si só a ativação das coxas, a ativação da base da coluna, a musculatura pélvica, também vão favorecer, assim como a ativação abdominal. Observe o corpo firme, mas flexível. Trazendo os dois pés na largura dos quadris, empurre o chão com os calcanhares, elevando o quadril em Radha Setubandhasana, a postura da meia roda ou meia ponte. Você pode entrelaçar os dedos das mãos, afastando bem os ombros das orelhas, estendendo os cotovelos e projetando com a força dos braços e pernas o quadril, elevando ao máximo o teu tronco, projetando o peito na direção do queixo e ao mesmo tempo afastando o queixo do peito, para alongar bem a cervical. Faça as respirações e quando completar a terceira, retorne cuidadosamente, fazendo uma passagem para uma postura que serve tanto de compensação quanto para alongar as costas, Radha Halasana, a postura do arado, ou invertida sobre os ombros, que vai trazer o fluxo sanguíneo e oxigenação para o seu cérebro. Da mesma forma que na postura anterior, procure afastar o queixo do peito e perceba que, como o nome já diz, invertida sobre os ombros, o peso deve ficar sobre os ombros e não sobre a cervical ou cabeça. Se você sentir desconforto, desfaça. Ao desfazer, utilize a força dos braços e abdômen, evitando o impacto das costas sobre o solo. Assim compensaremos então com Ardha Matsyasana a invertida sobre os ombros, abrindo novamente o peito, alongando a garganta e fazendo uma compensação prazerosa sobre a nossa cervical. Apoie o alto da cabeça sobre o solo com a ajuda dos braços. Faça as respirações bem conscientes. Se você sentir desconforto, procure ajustar ou até mesmo retornar. Lentamente traga de volta a coluna ao solo, alinhando o pescoço e abrace os joelhos, levando as pernas para o lado esquerdo, os joelhos flexionados, para executar Dvapada Chalanasana, uma torção, onde você vai soltar o seu corpo sobre o solo, procurando relaxar bem os ombros, estendendo o braço direito no sentido oposto com a palma da mão para cima. Gire o seu olhar na direção da mão direita. O braço esquerdo segura as pernas para potencializar ainda mais a torção. Neste caso, se você preferir, você pode apenas relaxar. Agora compense para o outro lado, apoiando a mão direita sobre a coxa esquerda. Com as pernas flexionadas é uma variação. Essa postura também pode ser executada com ambas as pernas esticadas. Existem vários kramas e variações das posturas, mas nesse caso, essa é uma postura bem confortável para você relaxar ao final desta série, preparando-se então para o seu Shavasana, para a sua postura de descontração, onde realizaremos um Yoga Nidra breve para a descontração total e a assimilação desta prática de hoje. Completando a torção com exalação, traga cuidadosamente as pernas de volta, deitando-se no Shavasana de sua preferência. Nesse caso, afastando bem as pernas uma da outra, os braços do corpo imóvel,
relaxando completamente os ombros ao virar as palmas das mãos para o alto. Certifique-se de que todo o teu corpo fica completamente abandonado sobre o solo. Procura sentir o tapetinho, procura sentir a superfície de onde o teu corpo está deitado agora, a pele, o contato da pele com a atmosfera, com a roupa que você está vestindo. É como se você fosse escaneando o universo externo que te rodeia para dentro, permitindo-se adentrar as camadas da pele, dos nervos, músculos, tendões e ossos com a sua consciência, como se fosse um scanner mapeando todo o teu corpo. E a cada local que você coloca a sua atenção, você lança um comando de descontração. Você ordena que aquela parte do teu corpo se solte, se entregue, relaxe e desfrute desse instante da prática. Um regozijo total e completo entre o praticante e a prática, entre o corpo, as energias, as emoções, que vai trazer uma dissolução do nosso próprio ser em sua totalidade, adentrando camadas e camadas do ego, da mente, adentrando a todas as camadas desse corpo físico, do corpo energético, aprofundando além do nível de vigília, do nível dos sonhos e até mesmo do sono profundo, atingindo um estado ao qual conhecemos no yoga como Nidra. Nidra é um estado de total dissolução do nosso ego, do nosso ser externo, para aquilo que somos na totalidade, o nosso ser interno, o Purusha, a consciência absoluta que permeia e habita cada um de nós. E os efeitos colaterais dessa concentração profunda, desse estado de consciência ainda mais aprofundado, nos trazem de volta com um corpo completamente relaxado, com os níveis de hormônios, de estresse, de cortisol completamente reequilibrados, com as estruturas dos nossos sistemas totalmente funcionais, em harmonia. Observe a sua respiração nesse ponto e repita mentalmente para você de que nesse instante você está realizando Yoga Nidra, uma técnica ancestral que te coloca diante da tua própria verdade interior, sem expectativas, sem julgamentos, sem esperar nada em troca, mas completamente aberto, colocando-se à disposição de si mesmo. Repita 3 vezes uma respiração profunda e ritmada. Conte de 4 a 8 segundos para encher bem os seus pulmões e na exalação solte o ar lentamente, contando de 8 ou 4 até 1. O mesmo tempo que você inspirou, conte-o regressivamente na exalação. E quando você solta, perceba que você não solta apenas ar, mas sim você solta todos os músculos, tendões, nervos, ossos. O seu corpo todo se lança em profundo relaxamento. Procure se visualizar nesse momento de concentração, nesse momento de relaxamento profundo, da forma que você gostaria de estar, de viver a sua vida, visualizando-se assim uma pessoa mais consciente dos teus atos, valorizando as pequenas conquistas como essa prática, ao qual você se propôs a realizar algo que lhe desafiasse a expandir a zona do conforto. Procure se visualizar evoluindo da forma que você acredita ser o melhor para você. Aos poucos você vai começar a despertar, trazendo de volta a sua atenção para o corpo físico, para tudo que te rodeia, percebendo a sua mente mais lúcida, acordada, percebendo-se com mais disposição e foco. E espreguice-se como se você acabasse de acordar, da forma que você sentir melhor.
para seguir com a sua vida com determinação, com foco e com toda a energia possível. Um abraço da Yogando Family a todos. Namastê.